Vamos começar falando daquilo que mexe diretamente com a tua vida. Desperdício de dinheiro público. O presidente Lula terá uma reunião com lideranças do G20 hoje. Mas a maior expectativa é sobre as discussões sobre o possível pacote de corte de gastos. Temos esperança que as discussões comecem ainda nesta semana, porque ninguém aguenta mais tanta gastança de dinheiro público. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, cancelou uma entrevista que daria a jornalistas na manhã de hoje. E segue a agenda em Brasília. Já houve 3 reuniões na semana passada, mas o pacote não nasce, porque ninguém quer cortar nenhum ministério. De acordo com Haddad, Lula queria apresentar as medidas aos presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco. Afinal de contas, tem que cortar a emenda parlamentar também, né? O pacote contém medidas legislativas que precisam do apoio dos parlamentares para que sejam aprovadas no Congresso Nacional. A equipe econômica, claro, como não poderia deixar de ser, enfrenta enorme resistência dos ministros que comandam as pastas que serão possivelmente afetadas. Parece que o ministro Lupe da Previdência diz que se cortarem no ministério dele, ele pede demissão. Desde Ciocari, para esses ministros estarem cantando de galo desse jeito, como se eles mandassem, como se eles fossem os donos dos cargos e não o presidente da República, é sinal que o governo está fraco, hein? Porque quando tem que cortar na carne, quando tem que apertar o cinto para poder acertar a gestão, o presidente vai lá e manda. Agora, tem que pedir licença para o Arthur Lira, pedir licença lá para o Rodrigo Pacheco e pedir licença para os assessores auxiliares ministros. Daisy, como diria o meu querido seu José, motorista da Perua Kombi no São Luís, a que ponto chegamos? Eu não sei que ponto chegamos, Capês. Boa tarde, meus colegas, o pessoal que está ouvindo a gente aqui na Jovem Pan. Tem um problema ainda no meio disso tudo, né? O resultado das eleições, que acabam colocando o executivo, das eleições municipais agora, que acabam colocando o executivo ainda mais, com mais problemas, né? Não pode cortar ministérios, porque o PT fez 270 prefeituras, né? Do governo Lula 1 para cá, só diminuiu o número de prefeituras. Aí, dessa vez, teve um aumentozinho ali, mas ele não pode ser comemorado em detrimento de tudo que aconteceu, o PSD e União Brasil, enfim. Então, o presidente Lula, ele está com um problemaço nas mãos, porque ele tem que anunciar um corte de despesas, principalmente essas despesas obrigatórias. E aí, vamos lá, né? A gente fala tanto aqui na Jovem Pan em relação à Previdência Social, que é uma despesa obrigatória, e logo, logo vai se tornar um problemaço para o Brasil. Então, o governo tem que cortar essas despesas obrigatórias. Eu nem vou falar nas outras despesas, em corte de ministérios, porque isso parece até meio contraditório, né? Não dá para colocar corte de despesas e PT na mesma frase, porque fica uma coisa até estranha, né? Mas tem um problemaço aí na mão, o Haddad está sentindo, né? O Haddad tem sido um pouco mais enfático nesse assunto, mas o Lula tem ali um núcleo duro, e ele mesmo faz parte desse núcleo duro, que não consegue chegar num consenso. Fato é que o presidente vai ter que dar uma resposta em relação ao corte dos gastos, porque está todo mundo cobrando. Isso vai impactar diretamente em 2026, e ele ainda tem toda essa cobrança do resultado das urnas de 2026, que não é principalmente da população, mas especificamente dos representantes daqueles partidos que cresceram nessa disputa municipal, que agora querem mais cargos. Então, como que vai cortar? Não sei. Ô, Henrique Kriegner, vou dar uma notícia para você aqui. Vou pegar, vai no Sim Suspeito site da Agência Brasil, tá bom? O déficit primário consolidado do setor público em 2023, quer dizer, descontado o pagamento de juros, ficou em 249 bilhões de reais. Déficit, diferença entre o que foi gasto a mais do que foi arrecadado, dos praticamente 250 bi, 2,9% do nosso PIB de débito, de gastança. E esse ano, até setembro, o acumulado já passava de 100 bilhões de reais. E tem que conversar com alguém ainda? A cada mês que passa, a nossa dívida pública é 1 trilhão e 280 bilhões de reais. Quanto estão pagando de juros só por causa disso? E, além disso,
ninguém comeu picanha e o preço da cerveja vai subir. E agora, presidente? Essa é a preocupação. Boa tarde, Capês. Boa tarde aos colegas aqui de bancada e também todos que nos acompanham hoje. Capês, a gente está vendo mais uma vez as narrativas, elas se esfarelando diante da realidade. A gente está vendo aí a falta de compromisso, a ausência total de compromisso com o equilíbrio fiscal, também com uma boa gestão. E isso quem vai pagar a conta, não se engane, não é a classe política, não é muito menos os amigos do rei, é justamente o povo brasileiro. É esse que vai acabar pagando o preço. A gente está vendo aí aumento na projeção da inflação, nós estamos vendo aí uma redução na projeção de crescimento da economia já sendo sinalizado pelo mercado. As projeções não estão nada positivas, mas as agências oficiais do governo, os amigos do rei, como eu falei, continuam pintando o cenário de que está tudo bem. Eu vou dizer aqui mais uma vez, Capês, e eu tenho batido nessa tecla de que não tem condições do mercado resgatar nenhum tipo de credibilidade diante do governo federal resgatar nenhum tipo de credibilidade diante do mercado com o ministro Haddad à frente da pasta da Fazenda, à frente das decisões econômicas. Haddad tem que sair e não dá mais para ficar protelando. O prazo eram as eleições municipais. Ele falou, nós vamos ter essa reunião e o pacote vai ser divulgado até as eleições municipais. Não foi. Não, vai ser uma semana depois. Também não foi. Era até sexta-feira. Também não foi. Nós já estamos vendo esse postergar aí dos prazos e nada está sendo feito. O mercado está ficando ansioso, está pegando mal para o Brasil e esse preço vai sair da conta do cidadão brasileiro. Essa é a nossa maior preocupação nesse momento, porque é quem menos tem que vai pagar essa conta. Sérgio Zagarino, no começo do governo, ano passado, o presidente queria mexer no Banco Central. Porque queria arrancar de lá o Roberto Campos Neto, porque ele queria baixar a taxa de juros. O governo inteiro dizia de forma uníssona, não dá para trabalhar com essa taxa de juros, tem que baixar, mas como é que você vai baixar a taxa de juros gastando dinheiro público que nem desesperado? Agora entrou o Gabriel Galípolo e a taxa de juros vai subir. Ou seja, não era questão de Roberto Campos Neto, o governo que não faz a lição de casa. Eu vi que você tem uma postura muito dura aí, que você pede a saída do ministro Fernando Haddad. Agora, entra um outro ministro e o governo continua pé embaixo na gastança de dinheiro público. Adianta só trocar o nome? Boa tarde a todos os nossos telespectadores, nossos ouvintes, a toda a nossa mesa. Capês, adianta trocar o nome. Isso porque já ficou demonstrado inúmeras vezes que o Fernando Haddad, ele não tem conhecimento acerca da economia. Isso não sou eu que estou falando, isso foi o próprio Haddad, Capês. Ele já disse... Olha, eu sou um cargo político, eu estou lá para fazer a intermediação. E o Kriegner bem pontuou. Ele está há 3 semanas tentando fazer essa intermediação, levando quem conhece do assunto para explicar para o Lula de onde vai tirar, vai cortar gastos, e ele não consegue. Ele não consegue fazer bem o papel político, ele não consegue fazer bem o papel econômico, ele não consegue sequer fazer bem o papel nas eleições, porque toda eleição que ele disputou, ele perdeu. Vejam, quando a gente critica aqui, é pensando no bem-estar, é pensando no crescimento do país num todo. O país está numa inflação acelerada, o país tem um déficit gigantesco, o Brasil, ele está sem um rumo. Quando nós tínhamos no governo passado o ministro da Fazenda, que era Paulo Guedes, todas as suas entrevistas eram de forma muito clara, explicando: precisamos seguir este caminho, precisamos ter um banco central, precisamos ter uma responsabilidade fiscal, precisamos ter um teto de gastos. Agora, tudo que a gente ouve é: olha, precisamos entender de onde vamos tirar dinheiro, temos que fazer uns cortes, mas a gente está preocupado, todos os ministros. Capês, no começo você disse, o ministro o Carlos Lupe da Previdência. Social. O ministro do Trabalho falou a mesma coisa, falou assim: eu tô sabendo de nada não na minha pasta aqui. Inclusive, se estiver falando alguma coisa, é pelas minhas costas e sendo assim eu saio. O ministro do Desenvolvimento Social, o Wellington Dias, a mesma frase. Olha, é muito estranho pensar que o governo Lula tanto se preocupou com os pobres, vai querer cortar aí um Bolsa Família. O Haddad está desesperado, não tem o que fazer, Capês. Não vejo outra alternativa senão só saída do governo. Mas, Zagarino, uma coisa que eu não entendo, me explica. O sujeito é presidente da República, ele foi eleito presidente da República, ele monta o ministério. O ministro fala, aqui não vai cortar? Então, a inversão de valores já não é só o Congresso Nacional manda no governo. Tem que falar com a Câmara dos Deputados, porque senão não pode cortar as emendas parlamentares. Tem que falar com o Senado, senão não pode cortar a emenda parlamentar. 50 bilhões de reais de emenda parlamentar.
50 bi, Zagarino. E 50 bi de emendas parlamentares que eles não querem dizer quem está mandando e para onde vai. Então, o Congresso não quer cortar a emenda. E os ministros, eu saio. O presidente tem que demitir o ministro imediatamente que falou isso. Senão não tem autoridade. Mas Como é que vai ficar a economia? Explica para mim. Aí a culpa é do Haddad só? Tá certo que o Haddad não entende da economia. Mas se colocar o prêmio Nobel de economia nesse governo, não conserta. Você está gastando mais que arrecada. Mas todos nós temos que concordar que se você levar uma informação clara ao presidente da República, e agora, olha só, vou fazer uma defesa aqui ao Lula. Se você levar uma informação clara para o Lula, ele vai saber como tomar uma decisão. O problema é que o Lula está desesperado, ele já cancelou viagem, já teve aquele acidente doméstico, na sequência ele não foi viajar, ele está preocupado em apresentar esse corte de gastos, só que ele não sabe o que fazer. O Lula não é lá um mestre, ele é mestre, doutor, ele não é nada, ele é um cara simples que ele faz articulação política, depende de informação técnica. O Haddad ele não apresenta, pelo menos até o atual momento, condições de levar essa informação para o Lula, para ele inclusive poder tomar essa postura mais radical, de falar assim, ó, amigo, ministro, você não tinha o direito de falar dessa forma porque eu tenho informações técnicas. Cadê aquela reunião que todo mundo criticava quando o Bolsonaro fazia, com todos os ministros sentados na mesa? Eu não vejo isso agora. Cadê todo mundo ali? De vez em quando vem algum poeta aqui de esquerda, algum economista de esquerda, poeta, seguidor do Keynes, que fala que tem endividamento para crescer. Não é minha especialidade, minha área é direito na economia, mas eu gosto ainda daquela conta de padaria, que tem a caneta na orelha. Eu vou gastar menos do que eu arrecado. Eu fiz assim na minha vida sempre. Eu ganho X, eu gasto menos do que X. Agora, me parece que tem o Bruno Pinheiro com alguma novidade. Se vai cortar ou não vai cortar? Vamos saber. Bruno Pinheiro, você está a posto, já nos ouve, já pode conversar. Queremos novidades, meu amigo. Se você tem novidades, apareça. Fale tudo e não esconda nada. Cadê você? Estou curioso. Aí ele apareceu. Ótima tarde a você, a quem nos acompanha, excelente semana. Repercussão geral aqui na capital federal, a expectativa de que essa reunião seja retomada ainda esta semana. O ministro Fernando Haddad esteve no final de semana em São Paulo, justamente retornou hoje para a capital federal e agora o que vai avançar? Ele vai chamar os presidentes tanto da Câmara e do Senado, vai colocar sobre essa mesa o que deve ser feito pelo governo federal. Só que acaba esbarrando justamente em alguns nomes na esplanada dos ministérios, que é muito maior do que o governo anterior. Inclusive, há uma dificuldade de conversar com esses ministros quando está numa reunião. De fato, aqui nos bastidores, o que a gente ouviu, que alguns reclamaram justamente não aceitando um corte de gasto, isso em duas áreas, tanto em obras estruturantes, que obras de infraestrutura, há um entendimento que se retirar um orçamento de obras estruturantes, isso seria ruim para a imagem do governo lá em 2026, numa eventual reeleição. E também, se houver um corte de gasto em obras sociais, em ações sociais, isso será ruim. Eu conversei com o ministro Lupe, inclusive na última semana, ele me garantiu que não haverá nenhum tipo de corte e que ele não foi informado de nada. Outros ministros, durante a reunião mesmo ali com o ministro Fernando Haddad, ameaçaram de abandonar o ministério sem orçamento. Então, isso irrita porque é o seguinte, há um entendimento que uma parte do governo é quem vai sair muito derrotada e que vai sofrer duas vezes. Vai sofrer um ataque do seu eleitorado quando atinge uma área social e também vai sofrer um ataque direto do Congresso Nacional, nomes da oposição. Essa conversa com o Rodrigo e com o Arthur Lira é justamente para uma tentativa de colocar as emendas de relator junto no arcabouço fiscal. Então seria mais para esticar esse cobertor, justamente conversando com o Congresso Nacional. Essa reunião será retomada esta semana. A ideia é que toda a discussão aconteça, mas que somente Lula faça o anúncio oficial de como isso vai acontecer. E aí, Haddad está se tornando o quê? Uma espécie de ministro da Fazenda, mas também um administrador de crises aqui dentro do Palácio do Planalto, já que os aliados do presidente Lula, nomes de confiança, acabam indo na contramão do ministro Haddad, alegando que não é hora de fazer um corte de gastos. Eles acreditam que após o segundo turno isso fica ruim, o que ficaria como uma represália ou uma resposta naquelas cidades que justamente a esquerda não conseguiu obter o sucesso no segundo turno ou no primeiro turno e seria uma retirada de ações sociais. Então acham que o ministro está
errando no momento de falar sobre um contingenciamento. Mas os auxiliares do ministro Haddad insistem que é muito importante, mas ainda assim eles acreditam que qualquer tipo de corte que for realizado será muito menor do que o necessário nesse momento. A conferir como será essa reunião e se esse anúncio vai sair esta semana após diversos encontros aqui no Palácio do Planalto e até mesmo o cancelamento de algumas viagens do ministro Fernando Haddad, viu, Fernando Capês? Ô Bruno, conta uma coisinha para nós, tá? Desde o começo desse governo, o que não falta é reunião. É uma reunião atrás da outra, uma reunião para deliberar na próxima que vai deliberar outra reunião, né? Tem alguma reunião para falar da solução que foi dada aos Yanomamis? Alguma prevenção sobre os incêndios na floresta amazônica e no Pantanal para que isso não se repita? Na enchente do Rio Grande do Sul? Eu pergunto a você, quando os ministros dizem que não é hora de apertar o cinto, com um déficit acumulado de 250 bilhões em 2023 e até setembro de mais de 5 bilhões, é possível dizer, não sei se existe esse clima aqui em Brasília, de que há uma fritura do ministro Fernando Haddad pelos seus próprios colegas? Há alguns que reclamam aqui da autonomia do ministro Fernando Haddad, assim como reclamava quando o ministro Flávio Dino estava no Ministério da Justiça, que alguns aliados antigos achavam que alguns aliados que chegaram já na época de campanha eleitoral estavam ganhando muito espaço dentro do governo. E aí existe uma irritação por parte de alguns nomes que entende que aos poucos o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vai ganhando muito espaço e aos poucos ele vai se consolidando, até mesmo como um certo eventual sucessor do presidente Lula numa eleição lá em 2026 ou após a gestão de Lula. Então, existe sim alguma irritação para que Haddad não tenha tanto espaço assim dentro do governo, que não tenha toda essa visibilidade, que não se torne um nome referência para ser o substituto de Lula. Então, há sim, de uma certa forma, uma irritação, mas acima de tudo, existe uma cobrança para que nenhum tipo de corte aconteça nesse momento, porque afetaria o governo como um todo. Eu ouvi, inclusive, do ministro Lupe dizendo: nós elegemos justamente com a pauta de melhorar o social. Se fizeram um corte no social agora, será algo muito ruim, algo que vai afetar diretamente os seus aliados, os seus eleitores. Então, não há uma intenção do governo de fazer esse corte. Quando se fala de rever esses auxílios que estão sendo repassados de forma ilegal, o que a gente ouve é colocando a culpa no governo anterior, que no enfrentamento à Covid houve um libera geral e aí justamente muita gente que não entra, justamente que não se encaixa, está recebendo esse auxílio de forma ilegal. Mas há também essa indicação lá no Ministério da Fazenda que só revendo esses auxílios de forma ilegal não seria o suficiente. É necessário retirar dinheiro ou fazer um corte de gastos de outras áreas também para equilibrar e evitar um rombo fiscal nos próximos meses. Muito obrigado, Bruno Pinheiro. A qualquer momento voltamos com você com mais novidades. É claro que os ministros estão com ciúmes do Haddad, já começou a fritura e é claro, não mexe no meu, como se fosse cada ministério fosse um governo independente e separado. É cada um por si. E o governo continua com esse caminhar de ébrio culposo, aquele bêbado que sai do boteco cercando o frango.